teu fogo sobre nós. Vem e toma o teu lugar. Aviva-nos, Senhor, vem com teu fogo sobre nós. Queremos que a tua glória enche este lugar. Aviva-nos, Senhor, vem com teu fogo sobre nós. Bom dia, graça e paz. Estamos começando mais um Café com Cristo, uma colherzinha de fé, de amor, esperança, avivamento de todas as manhãs. Que Deus nos abençoe no início dessa semana, derramando graça, unção sobre os nossos corações, e cremos que o Senhor é poderoso para nos abençoar em Cristo Jesus. Abramos a palavra de Deus, Salmo 149, um salmo que diz que os fiéis louvam a Deus. Salmo 149 diz assim: Aleluia, cantai ao Senhor um novo cântico, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozijem-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião, louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufe e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo, e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo, nos seus lábios estejam os altos louvores a Deus.
nas suas mãos espadas de 2 gumes. Amém? Que Deus possa nessa manhã receber as nossas vidas através de um cântico novo, que possa exaltá-lo, glorificá-lo nesta manhã, em nome de Jesus. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, em nome do Teu Filho, nós agradecemos ao Senhor por esta manhã, por este dia, que o Teu Espírito Santo sopre nas nossas vidas, trazendo renovo, graça. Colocamos mais uma semana diante do Senhor, na certeza da vitória, do Teu cuidado, do amparo, da Tua graça, da misericórdia e da Tua bondade para conosco. Que o Senhor possa nos abençoar nesta manhã, aceitar os nossos louvores no altar de glória do Senhor, falar conosco, ó Deus, através da devocional, que sejamos alimentados, fortalecidos, nutridos, ó Pai, pela Tua palavra que é viva, eficaz, poderosa, em nome de Jesus Cristo. Nós colocamos este café com Cristo diante do Senhor, nossas vidas, na certeza que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Glória a Deus. Pastor Silterson, bom dia, graça e paz. Bom dia, pastor Maurício, bom dia, Cristina, bom dia o pessoal da técnica, do som, bom dia você que está em casa. Nós temos absoluta certeza que Deus vai falar poderosamente ao seu coração nesta manhã, que você esteja aberto a receber esta palavra em nome de Jesus. E nesta manhã nós estamos recebendo a Cristina, da Igreja Metodista Peniel, que está conosco. Cristina, graça e paz, bom dia, seja bem-vinda. Graça e paz a todos, muito obrigada pelo convite, pastor Maurício, a paz do Senhor, pastor Silterson também, e que nós possamos experimentar nesta manhã algo grandioso de Deus, vindo das falas, dos louvores e dos salmos e palavras aqui ministradas nesta manhã em nome de Jesus. Pastor Silterson, hoje nós temos uma live de oração abençoada, né? Deus tem abençoado os testemunhos ali, né, que as pessoas postam. Graças a Deus, o Senhor tem nos dado essa oportunidade na segunda-feira de estar clamando e ainda recebendo uma palavra poderosa do Senhor. Glória a Deus. Só para você ter uma ideia, o Bispo Roberto, ele fala que o programa da Central, o melhor programa da Central é a live de oração. Só para você ter uma ideia do peso que é essa live e do quanto isso tem feito bem, não somente para a nossa cidade, mas também para a nossa igreja. Orar faz parte do calendário do cristão, né, varão? Nós precisamos estar a todo tempo em oração, porque pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder, e nós convidamos você a estar presente conosco hoje. Que Deus possa nos abençoar grandemente em Cristo Jesus. Vamos ter o nosso período de louvor, e logo após nós estamos retornando aí com a palavra do Senhor. Sentir
Glória a Deus, que louvor abençoado. Creio que Deus tem recebido o nosso novo cântico e o nosso louvor na sua presença. Cristina está com oportunidade, que Deus possa usá-la poderosamente nesta manhã, que os nossos corações também estejam aí receptíveis à graça e à voz do Senhor, que é poderosa. Glória a Deus. Amém. Eu fui chamada para compartilhar sobre um chamado e o meu ministério. E muito interessante quando eu comecei a escrever e pensar na ministração desta manhã, pensando que a palavra de Deus, ela nos completa como um todo, e eu creio que todo profissional cristão convertido ao Evangelho se torna um com a palavra de Deus. E nessa manhã eu gostaria de começar compartilhando Deuteronômio 32, o versículo 2, que diz assim: a minha doutrina gotejará como a chuva, a minha fala destilará como orvalho, como agora sobre a tenra erva e como as chuvas sobre a relva. Eu sou professora formada desde 2009 e desde então eu trabalho com a docência. Eu iniciei a minha carreira em 2007 ainda como estagiária, mas eu gostaria de voltar um pouquinho a minha história e contar um pouquinho como tudo começou. Eu me converti em 2002, e eu trabalhava como costureira numa fábrica de meias e comecei a estudar novamente. Voltei aos estudos. Na época, os meus pais eles não incentivavam o estudo, e isso era bem assim interessante. Mas o meu pai, ele tinha uma ideia de que mulher tinha que ficar dentro de casa, e era bem interessante isso, era bem conflitante. E eu voltei a estudar assim que eu casei. Eu me casei com 19 anos e voltei a estudar. E comecei a minha caminhada. Tirei o ensino médio e trabalhava e estudava, e recém-casada. Meu esposo, muito importante nessa época, sempre me incentivando a estudar e voltar. Mas eu senti a necessidade de buscar a Deus neste momento. Vários conflitos acontecendo e eu procurei. Na época tinha uma igreja metodista recém-aberta no bairro Grama e eu comecei a frequentar. E o pastor Josué, na época, era missionário ainda lá, e ele fazia um trabalho bem legal. Eu me converti, batizei, recebi o que o Senhor tem de melhor para todo cristão, que é o novo nascimento, e eu experimentei coisas grandes. E logo depois prestei vestibular para pedagogia no colégio, na Faculdade Metodista Granbury, e comecei a experimentar ali o mundo acadêmico. E muito interessante, né? O meio acadêmico é muito interessante, ele traz conflitos, eu acho que para todo mundo, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado com o meio acadêmico, para que a gente não se desvie. Eu recém-convertida, e muitos trabalhos, muitos estudos, e a gente tende a, às vezes, deixar de vigiar, de orar, mas foi muito importante o papel do pastor naquela época na minha vida, e ele sempre insistindo com isso, e eu continuei e permaneci. O chamado para o Ministério de Crianças e Educação Cristã na Igreja Metodista, eu confesso que não era um dos meus fortes e não era um desejo latente, mas foi algo que sempre aconteceu.
Sempre aconteceu porque a gente tende a ver as qualidades dos irmãos e aproveitar isso. E eu comecei a trabalhar com as crianças, a aprender. E eu vejo que a docência é algo muito interessante. Quando a gente lida com uma criança, a criança, na maioria das vezes, tem mais a ensinar para a gente do que a gente a ensinar para ela. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos ser como crianças. E muitas vezes o adulto ele tende a se colocar numa postura de engessamento, de resistência, e a gente deixa de experimentar algo grandioso. As crianças são simples, são perdoadoras em toda a sua essência, são maravilhosas. E se você chama atenção, dali a pouco elas estão te olhando com um olhar sublime e maravilhoso. Então, lidar com criança é algo maravilhoso. E esse chamado da docência, estar dentro da educação cristã na Igreja Metodista, me proporcionou várias experiências. Na época, eu trabalhava já nas aldeias infantis SOS, uma grande ONG que tem hoje no bairro Grama. Infelizmente, ela sofreu algumas mudanças, mas na época eram atendidas lá naquele lugar 90 crianças em situação de vulnerabilidade social, em risco eminente, e eu trabalhava neste lugar no mundo secular, né? Já trabalhava lá. E aí eu vim experimentar o trabalho da Igreja Metodista, já fazendo com essas crianças lá naquele lugar. E eu aprendi muitas coisas. Aprendi a olhar para o outro de uma forma diferente. E muito interessante essa ligação das aldeias e o trabalho da Igreja Metodista, que sempre foi preocupar com o social, sempre foi buscar uma maneira de crescimento sólido e permanente. E pensar nisso, eu podia somar, e poder somar com a igreja e o meu ministério. E a gente pensa na educação hoje como laica, e a gente tem que tomar cuidado, né, para poder ministrar nas aulas. E quando o pastor Maurício me chamou, e eu comecei a refletir sobre o chamado, porque a gente conversa, a gente ministra na igreja, o pastor chama, a gente abraça a causa, e a gente pode experimentar grandes coisas. E eu comecei a pensar na minha história como um todo. E, como eu disse, eu já trabalhava, né, com a escola dominical e buscava ali o aprendizado. Já trabalhei também com o pastor Silterson, também dentro desse contexto, na Igreja Metodista lá do Grama. E é muito importante a gente pensar, enquanto cristão, como que a gente tem contribuído de forma efetiva, tanto na igreja quanto na comunidade. E as aldeias infantis, ela me capacitou muito numa visão de fortalecimento familiar e comunitário. Eu pude aprender naquele lugar como os conflitos sociais e as divergências de classes podem interferir na vida. E a palavra de Deus me mostrou que o Senhor não faz acepção de pessoas em momento algum, que Ele é capaz de buscar a cada um de nós, aonde quer que nós estivermos, em qualquer momento, para utilizar. O Senhor escolhe a cada um de nós. Isso é muito lindo na palavra. Então, eu trabalhei com jovens em situação de vulnerabilidade social, crianças em situação de risco, e vi a Deus em todo o meu caminhar e todo o meu crescimento. E poder ver Deus mudando o temperamento, mudando a gente a cada minuto, isso é muito importante. E como eu disse, as crianças, elas nos ensinam isso muito bem. Mas mesmo assim, eu ainda sentia, nesse momento, que faltava algo. E em 2014,
durante uma contratação de professores na Prefeitura de Juiz de Fora, que eu trabalho desde 2013, eu peguei um cargo para trabalhar com um menino autista. E era muito interessante porque eu estava entrando, naquele momento, num lugar onde eu desconhecia. E eu cheguei para conhecer esse menino, ele estava no 9º ano, um autista severo, não verbal. E eu olhei e eu tive medo. Quantas vezes na palavra de Deus e na caminhada nossa como cristão a gente não olha e a gente tem medo. Mas a gente sabe que existe um Deus grandioso, que pode todas as coisas. E eu olhar para aquele menino e pensar, onde ele está? E você ali, a família tem toda uma expectativa na sua profissão e toda uma entrega, porque entregar o seu filho na mão de um profissional que vai ficar com ele 4 horas por dia, durante 5 dias na semana, em que é muito sério essa situação, eu me senti ali desafiada. E o Gabriel, para mim, foi um desafio. Hoje eu sou amiga da mãe dele, nós experimentamos coisas boas, coisas ruins, nós choramos juntas, nós experimentamos ali o silêncio dos 8 meses, ele falou comigo uma vez, e foi muito desafiador. E aí eu descobri que a minha paixão estava na educação especial. E quando foi em 2018, eu pude fazer uma seleção na Prefeitura de Juiz de Fora e trabalhar e fazer uma pós-graduação em educação especial e buscar me aperfeiçoar nesse sentido. E por que eu estou falando isso? É porque eu vejo hoje que as nossas igrejas também têm autistas, síndrome de Down, pessoas com deficiências auditivas, e eu vejo que nós precisamos abraçar essa causa. Precisamos abraçar de uma forma urgente. Porque eu não entendia, porque muitas vezes as pessoas que defendem a causa, elas sofrem isso dentro de casa. E eu cheguei até a questionar a Deus, por que o Senhor está me colocando no meio disso? Há pouco tempo atrás, tivemos uma briga na Prefeitura de Juiz de Fora que iam tirar os professores de apoio de dentro de sala de aula. E eu fui, na época, eu entrei, eu nem sei, eu vejo que Deus colocou lá. Eu entrei numa reunião que só estava secretário de Educação e algumas pessoas que defendiam a causa, para que a gente pudesse lutar pela presença dos professores de educação especial dentro das salas. E, graças a Deus, isso não foi tirado. Há agora alguns retrocessos em relação à educação especial, alguns avanços. Muitas discussões acontecem hoje no nosso meio, e isso é uma coisa muito difícil de lidar, mas, enfim, Deus me colocou neste meio sem sofrer na pele o que realmente as pessoas sofrem, porque as famílias que têm pessoas, adultos, né? Eu coloco aqui no texto que a igreja tem adultos deficientes, a igreja tem adultos que são autistas, tem adultos com TDAH, tem adultos com necessidades especiais, e a gente, às vezes, coloca esses adultos de uma forma à margem, e a gente precisa incluí-los dentro dos cultos, dentro da organização mesmo. Eu vejo que a Igreja Metodista avança muito bem nesse sentido. O pastor Maurício tem pessoas lá também, né, que a gente conhece. Eu conheço as crianças de lá. Eu pude ir em São Paulo, na época, eu estava na igreja com o pastor Silton ainda, fui num encontro em São Paulo com o Ministério de Crianças, e lá eu ouvi um pastor
com deficiência visual, pregar, e assim, eu fiquei maravilhada. Ele falava sobre inclusão também. E aí, essa paixão, ela traz para mim, hoje, dentro do meu ministério, como essa palavra diz, né, que eu falei hoje, que a doutrina gotejará como a chuva. O Senhor Deus ministrando sobre as nossas vidas, com a palavra, como chuva, com gotas de bênçãos, com pessoas que se colocam, uns defensores dos deficientes, outros defensores dos negros, outros defensores daqueles que estão à margem da sociedade, que estão lidando com drogas. Eu vejo que o Senhor, Ele completa o corpo de Cristo de uma forma maravilhosa. Afinal, é o corpo dele, é o corpo de Cristo. Me formei em evangelista em 2018, eu e meu esposo, e hoje a gente é evangelista no bairro Dom Bosco, pastoreado pela pastora Fátima, que a gente ama demais, e que eu devo toda a honra, amor, pelo acolhimento, uma pessoa que está sempre junto, está sempre ali com a gente, tem sido bênção nas nossas vidas. Confiou o ministério de evangelismo a nós, naquela casa abençoada, e eu não podia deixar de falar dela. Agradeço também ao pastor Maurício por ter encontrado em mim mais uma forma de poder contribuir com o reino. O pastor Maurício me convidou para poder fazer parte da formação de evangelistas no Instituto João Ramos Júnior, e a gente trabalha em formação dos evangelistas aqui em Juiz de Fora. Infelizmente, com a pandemia, deu uma trégua, mas isso foi um momento bem especial nas nossas vidas, de grande crescimento. Então, além das causas em crianças especiais, poder lidar com a formação de evangelistas também é algo que agrega na educação também. Então, sou pedagoga, especialista em educação inclusiva, evangelista, atualmente líder da escola dominical no bairro Dom Bosco, e também faço parte da formação dos evangelistas em Juiz de Fora. O meu chamado é trabalhar a inclusão em todas as áreas. Eu não vejo só como criança. Apesar de amar ministrar para as crianças, amar falar com as crianças, eu vejo que a educação especial ela é algo que a gente tem que ter um carinho a mais. E eu tratei, de separar alguns versículos que falam sobre a docência, e eu vou compartilhar só o Salmo 32:8 também, que diz assim na palavra: instruir-te-ei, ensinar-te-ei caminho que deves seguir, guiar-te-eis com os meus olhos. O Senhor Deus está com os olhos voltados para nós, que nós possamos ter como grandioso a palavra de Deus nas nossas vidas, grandioso em ensinar, em passar aquilo que nós sabemos, estar aberto a aprender, porque quando você lida com as crianças no aprendizado, ou com os adultos mesmo no ensino, como a gente está com os adultos, eu lido com os jovens também, porque quando eu estou na sala de aula, esse ano, antes da pandemia, estava numa sala de 8º ano, e a gente lida com adolescentes também. E poder ter uma postura em que as pessoas possam se espelhar a nós e buscar em nós algo que veja a imagem e semelhança de Deus, isso é um grande desafio para a gente enquanto cristão. É um grande desafio. E olhar para aqueles que menos têm voz, que é o caso dos deficientes na nossa cidade ou em todo o contexto, precisam que alguém intervenha por eles. E acreditar num culto inclusivo, num culto que busque pessoas, que todos possam estar dentro da palavra de Deus. Uma vez que Deus fala que nós não devemos fazer acepção de pessoas, não devemos escolher ninguém. Simplesmente a palavra manda que nós caminhemos, O ide fala, ide e pregai a palavra.
o restante é com o Senhor. Que nós possamos ter o coração voltado, buscando algo grandioso de Deus em nossas vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus, palavra abençoada nesta manhã, falando aí sobre a questão da inclusão, a doutrina social da Igreja Metodista e a pessoa com deficiência. A igreja é chamada a defender a visão sem diferenciação, sem exclusão, sem preconceito, pois tais atitudes não correspondem aos valores cristãos expressos no credo social. Então, a Igreja Metodista tem essa preocupação com a questão da inclusão dessas pessoas que têm algum tipo de deficiência, né? E é um desafio. Eu mesmo, como a Cristina falou, no Linhares eu tenho, né, a Bárbara e o Igor, que no culto eles andam. Quando tem os momentos lá nós fazemos o apelo, as pessoas vão, nós vamos orar, a Bárbara vai, ela tem síndrome de Down, e ela ora pelas pessoas, ela clama da forma dela, é uma forma de estar incluindo ali, né, nessa participação na dinâmica da vida da igreja. E o próprio Jesus também, ele incluiu as pessoas no seu ministério. Cristina, falando mais um pouquinho sobre a questão da inclusão, como que nós podemos trabalhar de forma mais assim eficiente a questão da inclusão nas nossas igrejas? Porque nós sabemos que essa questão já avançou muito na nossa sociedade, mas ainda tem muitas barreiras que precisam, né, serem superadas aí com a graça e com a misericórdia de Deus, né? Que orientações aí que você nos daria, né, nessa manhã, para nós termos esse olhar atento, porque muitas vezes passa despercebido, né, no caminhar, no dia a dia da igreja, mas Deus tem que colocar esse colírio da graça na nossa vida. Bom, eu vejo que faz falta na Igreja Metodista, a gente tem intérpretes de Libras, a gente pensa assim, mas a gente não tem surdos, né? Mas quando a gente insere esse ministério, a gente abre para que nós possamos receber. Então, eu vejo que isso falta muito nas igrejas metodistas. Algumas igrejas já avançaram nesse sentido, mas eu acho que em relação à educação especial, falta intérprete, falta pensar nisso. Porque nós pensamos mesmo limitados, a gente não tem, mas a gente não tem porque a gente não oferece. E como o senhor falou, realmente, né, os especiais, os deficientes, eles andam no culto e às vezes fazem barulhos ou às vezes se comportam de formas diferentes. O autista tem uma maneira peculiar de tapar os ouvidos, de buscar outros mecanismos para sair, né, como fuga daquele momento que às vezes o louvor é muito barulhento e que às vezes o som é muito alto. A gente pode pensar nisso, pode pensar num som mais ameno ou a disponibilidade de fones para tapar os ouvidos. A gente pode pensar nessas questões, estudar mesmo as peculiaridades de cada deficiência e pensar como que a gente pode fazer com que o ambiente do culto seja o mais prazeroso possível. E falar para a comunidade, porque a gente precisa às vezes falar, porque as pessoas não entendem. Eu falava com a minha pastora mesmo há pouco tempo, conversava com ela sobre essa questão, porque nós temos lá em Peniel 2 adultos que são deficientes. E um se comporta bem, mas o outro, ele faz pirraça, tem hora que ele faz pirraça, tem hora que ele não quer entrar. E, às vezes, a gente acha assim, eu estou lidando com um adulto, e a gente quer que ele se comporte como um adulto, mas não vai acontecer. E nós temos que buscar meios para fazer aquele adulto, uma criança que se encontra num corpo de adulto, se sentir dentro, pertencendo àquela comunidade. E a pastora até falou, não tinha pensado nisso.
E a gente precisa conversar. Eu acho que o diálogo é uma forma da gente incluir cada vez mais essas pessoas, porque realmente é algo que está no meio da igreja e a gente precisa acolher e a gente precisa fazer com que eles se sintam parte pertencente do corpo. E, quem sabe, até delegar compromissos, né? O pastor Silton também tem o Marcos lá na igreja de Grama também, que ele trabalha com as pessoas lá. É alguém que eu conheço, é um menino assim que tem que ter todo um jeito para lidar, mas que ele abraça a causa e ele faz. Então, isso é muito interessante, você conseguir identificar numa pessoa algo de melhor que ela tem. Porque a gente já está no meio de uma sociedade que enfatiza só os erros, né? E quando você começa a ver as qualidades, isso é muito importante. E esse olhar para o deficiente físico e mental é muito interessante. Falou do olhar, fiquei pensando que tudo muda pela maneira que nós olhamos. Quando Jesus falou que os olhos são as candeias aí, né, do nosso corpo, ou a candeia do corpo, ele estava dizendo que se os nossos olhos têm luz, todo o corpo terá. Se tiver trevas, né, se não tiver a graça do Senhor, esse olhar, quando nós percebemos na caminhada da igreja, nós precisamos de um olhar mais atento para essa questão da inclusão do deficiente, porque nós já temos documentos, como eu falei aqui, né? Está lá nos cânones também essa questão, e nós pensarmos como mudar nossa mentalidade em relação a ver o outro que nós falamos que é diferente, não é, porque ele tem as suas qualidades e ele tem as suas debilidades, nós também temos. Mas muitos anos na nossa sociedade foi criado, né, não só no Brasil, isso é uma questão até mundial, essa questão de ver o deficiente como alguém inferior, alguém que não precisa de atenção. Claro que isso tem mudado, mas como que a igreja pode, né, nós como aí liderança, porque nós falamos de inclusão, mas nós não temos um ministério da inclusão. Precisamos de implantar esses ministérios, né, das inclusões aí nas igrejas, pedindo que a graça de Deus possa nos abençoar e que possamos nos despir de todo preconceito, porque tem muito preconceito ainda. Não vamos colocar aí, né, tampar o sol com a peneira, porque nós sabemos que no nosso Brasil, o preconceito, o racismo tem tido grandes manifestações aí, né? Mas nós precisamos olhar como Jesus olhava de forma diferenciada. Os textos, quando falam assim, Jesus olhou, né? Ou Jesus, ele teve íntima compaixão, é a forma que Jesus percebia aquelas pessoas necessitadas, e ali tinha os deficientes. Um caso que nós gostamos muito é do cego Bartimeu. O cego Bartimeu gritava, e as pessoas ficam caladas, Jesus não vai te atender, mas ele foi e recebeu a sua bênção. Então, como nós mudarmos aí esse nosso olhar, né, pedindo que a graça de Deus nos abençoe. E é interessante, pastor, o senhor falar sobre o cego Bartimeu, né, que foi exatamente a pregação do pastor em São Paulo, no encontro de crianças, no Ministério de Crianças. Ele fala que ele sofreu muito com isso, porque as pessoas entendiam, na época dele, ele já está com uns 40 e poucos anos, que ele era endemoniado por não ser curado da cegueira, porque isso tinha muito. As pessoas pensam, poxa, se Deus cura, por que ele então não faz algo? E ele colocou isso muito bem. Então, como o pastor Maurício disse, a gente precisa falar sobre esse assunto. E precisa mesmo discutir e pensar
E se não há esse ministério de inclusão, que não há mesmo, né? A gente pensa, temos documentos, temos discussões, temos vários textos em relação a isso. A Igreja Metodista, como eu disse no começo, avança muito nesse sentido. Nós temos no nosso meio, mas os pais dessas crianças e esses adultos que hoje sofreram muito em relação à dinâmica do culto, principalmente quando são pequenos, quando gritam, quando se indispõem com algum adulto, ou que algum adulto pensa, esse menino tem que ficar quieto, essa criança tem que ficar quieta. E, às vezes, não consegue e incomoda mais do que a pessoa olhar para o outro e falar, eu preciso mudar a minha atitude. E essa é a palavra de Deus. A gente precisa olhar para nós, porque se a gente buscar mudar o outro, isso é quase que impossível. Mas quando a palavra de Deus diz, examine o homem a si mesmo e busque em si aquilo que há necessidade de mudança. Lucas 6:40 diz assim, o discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. E a perfeição, como o pastor Maurício disse, né, ditos perfeitos, nós somos perfeitos, e não há essa linha de perfeição, porque todos nós temos uma necessidade especial, por isso a fala de deficientes, ela é hoje o que se defende, e nós temos necessidades especiais em todos os tempos, uns têm que dar muito trabalho, outros são mais tranquilos. Dentro do culto mesmo, às vezes temos adultos que levantam o tempo inteiro, bebem água, têm incontinência urinária, e aí o foco está na criança deficiente que incomoda, que atrapalha, muitas vezes. Então, eu estou aqui nessa manhã hoje para enfatizar e para dizer que nós, enquanto membros do corpo de Cristo, nós precisamos olhar para todos, olhar a igreja como um todo, buscar entender a dinâmica de Deus, buscar entender o chamado de Deus para as nossas vidas, buscar entender o que o Senhor quer de nós. Às vezes a gente fica perdido mesmo, a gente fica tentando encontrar alguma coisa em nós, e o Senhor já encontrou há muito tempo. Ele já te viu como algo precioso no reino dele. Basta você colocar em prática aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Glória a Deus, pastor Silterson. Glória a Deus. Uma palavra muito interessante, né? Principalmente no texto usado no início da devocional, de Deuteronômio, né? Lá no capítulo 32, verso 2, que fala a respeito do gotejar, né? O goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Eu acho esse texto muito interessante, principalmente você que está em casa. Nós estamos falando a respeito de como agregar essas pessoas, esses deficientes, né? Como chamar para perto e fazer a diferença como povo de Deus. Eu penso que o direcionamento do próprio Espírito Santo está na palavra, não é? Porque essa forma de chuva aqui é uma forma muito interessante, não é uma tempestade de destruição, mas é um gotejar, um chuvisco que traz vida. Porque o que realmente vai adubar, né, vai regar a terra, não é uma tempestade, como uma chuva de verão que vem com ventanias fortes, né, e chuvarada com gosto, mas é o orvalho, o gotejar. E quando a Bíblia fala a respeito do gotejar da doutrina, é estarmos fomentando a palavra a todo tempo, a tempo e fora de tempo, não é? Em todos os momentos da nossa vida, a gente precisa estar fundamentado nesses conselhos da palavra, porque vai ser a palavra que vai gerar vida, não é? Lá em Provérbios, Cristina até usou isso, né? Também esse texto na sua devocional, Provérbios, lá no capítulo Provérbios 22:6, né? Que fala a respeito da instrução da criança,
né? Instrui o seu filho no caminho que deve andar, né? E esse conselho de Salomão para os pais é muito interessante, porque é um conselho que vai treinar, capacitar a nossa vida e principalmente a vida das nossas crianças, sejam elas deficientes ou não, a terem um direcionamento da parte de Deus para a sua vida. Por quê? Porque a palavra de Deus na vida do homem, na vida da mulher, na vida da criança, ela tem o poder poderoso. Primeiro, segundo a palavra, a Escritura, ela é inspiradora, não é porque ela vem de Deus, e ela tem poder de repreensão, ela tem poder de correção, ela tem poder de educação para justiça. E isso nos faz entender que ensinar às crianças essas verdades bíblicas vai direcionar não somente a criança de hoje, que será o adulto de amanhã, a um olhar diferenciado para essa camada, que não é uma pequena camada, né? Mas grande parte da população brasileira, que hoje nós sabemos que tem, né, algum problema dentro desta área, né, que já foi muito bem colocada aqui. Então eu gostaria que principalmente, né, você que está em casa, você que tem aí o seu filho, que talvez, né, diante da sua dificuldade, talvez o seu filho seja um deficiente, né, um autista, que hoje, né, nós vemos aí, né, é novo, é novidade, mas que nós temos visto muitas crianças com esses problemas, né, de autismo, que você possa buscar na palavra do Senhor sabedoria, porque a palavra do Senhor, ela vai gerar na tua vida primeiro o entendimento do amor que é a essência de Deus. E quando nós temos amor, nós temos a capacidade de buscar essas pessoas e trazer essas pessoas para o nosso convívio, não excluindo, mas aproximando de uma maneira diferente. Porque quando você tem o olhar da palavra, quando você tem o olhar de Deus, você não consegue ver o diferente como diferente, mas como o próximo, o irmão seu. E que esta palavra, que tem sido, não é, há gerações, um nutriente, a vitamina, né, que sustenta a nossa vida, possa ser uma constante na sua vida. Se você quer algo para poder te dar esperança, para poder te dar direcionamento, para a condução de algumas situações adversas na sua vida, leia a palavra do Senhor. Porque quando nós nos deparamos com alguns textos como estes, né, de Deuteronômio, a gente vê o quanto que a Bíblia, ela nos traz uma palavra de renovo, uma palavra de entendimento de como precisa ser a nossa postura e a nossa aproximação no que diz respeito a esses especiais, não é? Goteje a minha doutrina, não é de qualquer maneira, não é de solapão, não é com arrogância ou com ignorância, não, mas é gradativamente, como a gota que rega a terra, como orvalho que rega a erva. Que seja a sua postura, não é, aí na sua casa, quem sabe na sua profissão, que você tenha amor do Senhor para poder, em o nome de Jesus, né, mudar um pouco o panorama dessas pessoas que têm sofrido muito e até mesmo sofrido muito dentro do seio da igreja, né, que seja o nosso entendimento, que seja a nossa busca, em o nome de Jesus, pastor Maurício. Glória a Deus, manhã abençoada, creio que Deus tem falado poderosamente aos nossos corações. Vamos ter um momento de louvor logo após os nossos aniversariantes e um momento de oração pelos pedidos, clamando e buscando a face do Senhor.
pecado me separava de ti, Senhor. O diabo me condenava, era um preço pela dor. Tentava me esconder sem saber pra onde ir. O Senhor me encontrou e me resgatou das trevas. Naquela cruz sofreu, por amor morreu, levando os meus pecados, me trazendo para a luz. O teu amor me salvou e me libertou, e hoje sou livre pra te adorar, Jesus. Teu amor, o teu amor me salvou e me libertou, e hoje sou livre pra te adorar, Jesus. O pecado me separava de ti, Senhor. O diabo me condenava, era um preço pela dor. Tentava me esconder sem saber pra onde ir. Mas o Senhor me resgatou e me encontrou nas trevas. Aquela cruz sofreu, por amor pecados, me trazendo para a luz. O teu amor me salvou e me libertou, hoje sou livre pra te adorar, Jesus. O teu amor me salvou e me libertou, hoje sou livre pra te adorar, Jesus. Salvou e me libertou, e hoje sou livre pra te adorar, Jesus. Oh, teu amor me salvou e me libertou, e hoje sou livre pra te adorar, Jesus. E hoje sou livre pra te adorar, Jesus. Oh, e hoje sou livre pra te adorar, Jesus. Nós queremos cumprimentar você que faz aniversário hoje, dia 23/11, que o Senhor possa estar abençoando poderosamente a sua vida. E nós queremos, desejar muitas felicidades a Diana da Silva Alves, a Denise Mendes Dias, Ariana Silva Carvalho, Cássia Luciana Franco e Maria Carmen Octaviano. Que Deus possa abençoar poderosamente as suas vidas. Receba uma palavra de oração, uma palavra de bênção sobre você neste momento, em nome de Jesus. Eterno Deus, nós queremos abençoar essas vidas. Pai, cada um que está, ó Pai, nesta data, celebrando mais um ano de vida, nós te agradecemos por essa oportunidade, ó Pai, de estarmos abençoando e profetizando sobre essas vidas as tuas bênçãos. Que o Senhor possa renovar sobre elas, ó Pai, a esperança, o amor, a alegria. Conceda a cada vida, Pai, nesta manhã, em nome de Jesus, porção dobrada do teu poder, da tua sabedoria. Que abram-se as comportas do céu, que sejam derramadas, ó Pai, sobre cada aniversariante deste dia, ó Pai, as suas bênçãos. Nós assim abençoamos, não somente eles, mas toda a sua família, em o nome do Senhor Jesus, amém e glória a Deus. Nós estamos chegando também no momento importante do nosso Café com Cristo, que é o momento da oração. Você que enviou o seu pedido, nós
Sabemos que Deus conhece todos os pedidos que foram enviados, pedidos que são relacionados à libertação, cura, transformação, pedidos pessoais, familiares, espirituais, curas sobre as enfermidades. Deus é poderoso e a palavra diz que poderosa é a oração de um justo, e nós cremos neste Deus que ouve, mas responde às nossas orações. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós estamos pedindo e estamos pensando. Então nós vamos ter o nosso momento da oração, da fé, da cura, da libertação. A nossa irmã Cristina estará orando por esses propósitos e creio que Deus vai fazer uma grande obra em nome de Jesus. Senhor Deus, nós exaltamos o Teu nome, Senhor. Glorificamos, Deus querido, Senhor, porque o Senhor ouve as nossas orações, Deus querido. Os seus ouvidos são voltados para nós, Pai amado. E nós, Senhor Deus, temos livre acesso ao Senhor. Senhor Deus, neste momento, Senhor, eu clamo, Senhor Deus, por cada pedido, Senhor Deus, colocado nesta casa, Senhor. Cada pedido, Senhor Deus, exposto, Pai amado, por palavras, Senhor Deus. Ó Deus querido, por súplicas, Senhor. Que o Senhor visite, Deus querido, a cada um, Senhor Deus, que há necessidade de libertação, Senhor, que há necessidade, Senhor Deus, que o Senhor haja, Senhor, rica e poderosamente, Senhor Deus, sobre aquelas vidas, Senhor. Ó Deus querido, que o Senhor possa, Senhor Deus, visitar os enfermos, Deus querido. Ó Deus querido, trazendo cura, Senhor, derramando sobre eles, Senhor Deus, a cura que só o Senhor é capaz de dar, Senhor Deus. Ó Deus querido, por aqueles, Senhor Deus, que clamam, Senhor, por causas judiciais, Senhor Deus, ó Deus querido, ou por outras questões, Deus queridos, que necessitam, Senhor, da Tua mão poderosa, Senhor Deus, sobre esses pedidos, Senhor Deus, sobre esses clamores, Deus querido, que se encontram, Senhor Deus, sobre a palavra do Senhor, sobre a Tua unção, Deus querido, que o Senhor possa, Deus querido, agir e libertar, curar, salvar. Ó Deus querido, trazer de volta aquele que se encontra perdido, Senhor. Ó Deus querido, visitar, Deus querido, as famílias, Senhor Deus, aqueles que necessitam, Deus querido, da Tua palavra, que clamam a Ti em todo momento, Senhor Deus, que têm confiado no Senhor dia e noite, Senhor Deus. Ó Deus querido, que o Senhor possa ouvir a cada um de nós, ouvir, Deus querido, a cada pedido, e ser Tu com eles, em cada momento, Senhor Deus. Ó Deus querido, que haja fé sobre todas as maneiras, Senhor Deus. Que haja fé e confiança no Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, gratos pelos Seus ouvidos atentos a nós. Amém, Senhor. Glória a Deus, receba a bênção aí em nome de Jesus. Pastor Silterson, suas considerações finais. Glória a Deus, eu gostaria de dizer a você que está em casa, né, você papai, você mamãe, você que quem sabe tem uma pessoa especial perto de você, que não tem tido um olhar diferenciado, talvez você esteja, não é, passando por um momento turbulento, não sabe como lidar com a situação. Eu quero ministrar sobre a tua vida o gotejar da doutrina da palavra do Senhor, que ela seja para a tua vida sabedoria, te dando graça, para que você possa ter um novo momento, um novo olhar, uma nova perspectiva, e que este momento que você vive possa ser pelo Senhor, né, agora visto, e que Ele possa manifestar a sua graça, trazendo o seu poder, um poder que traz cura, que traz amor, que traz paz, que traz direcionamento. Que Deus assim possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Cristina, suas considerações finais. Que o Senhor possa tocar no seu coração de forma grandiosa e pensar que nós estamos aqui de braços abertos para recebê-los. A Igreja Metodista está de braços abertos e muitas de nossas igrejas capacitadas a receber o seu filho, a sua filha, ou você, ou adulto, quer seja qualquer deficiência que se encontre. Como o pastor Silterson disse, você que se encontra perdido em alguma situação, que nós possamos
estar recebendo vocês de braços abertos e podendo acolher de forma com que o Senhor se agrade de cada um de nós, sendo pastor, sendo líder, sendo membro da igreja, que o Senhor Ele esteja conosco em todo o tempo e que nós possamos ter atingido o objetivo de falar para esse grupo que, como foi dito aqui, não é pequeno e que muitas vezes se encontra à margem de uma situação ou que às vezes as pessoas evitam de estar na igreja, de buscar por questões particulares ou por medo, que nós possamos vencer isso, porque o Senhor Ele quer cada um de nós, sem exceção de pessoas. Ele deseja a cada um de nós com todas as limitações. A palavra diz que nós devemos vir do jeito que nós estivéssemos. Então, que nós possamos vir e vencer as barreiras, em nome de Jesus. Cristina, muito obrigado. Que Deus abençoe sua vida, sua família. Leva um abraço para a pastora Fátima, para toda a igreja lá. De vez em quando eu ministro lá, gosto muito da igreja, do pessoal lá. Que Deus continue abençoando, fortalecendo, em nome de Jesus. Estamos, chegando aí ao final do nosso Café com Cristo, lembrando da nossa live de oração hoje às 18 horas. Deus tem uma palavra poderosa e é o momento também de colocarmos as nossas necessidades e orarmos também, Porque nós temos que pedir as orações, mas nós temos que também orar, buscar a face do Senhor. Como o bispo disse, é um momento abençoador, essa oportunidade de estarmos aí nessa live de oração, buscando a face do Senhor. Vamos orar e depois receber a bênção do Senhor. Pai, nós queremos agradecê-lo nesta manhã pela Tua palavra que tem falado conosco, traga o desafio da inclusão e nós sabemos que o Teu Espírito Santo é poderoso para trabalhar nos nossos corações, para nos capacitar em Cristo Jesus, para acolhermos essas pessoas, ó Deus, de forma digna, justa, amável, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor nos dê uma semana cheia da presença do Teu Espírito Santo, que sejamos mais que vencedores, colocamos todos os nossos afazeres seculares, profissionais, ó Deus, espirituais, diante do Senhor, profissionais, na certeza que o Senhor é o Deus abençoador, o Deus que sustenta a nossa vida, a nossa existência, e sabemos que o Senhor é o nosso pastor e não nos faltará a Tua presença, o Teu cuidado, o Teu carinho, a graça do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. A bênção de Deus, que a graça, a unção, o renovo do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja conosco, com os nossos familiares, hoje e para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Você esteve no Café com Cristo, uma colherzinha de fé, amor, esperança, avivamento para todas as nossas manhãs, em nome de Jesus. Que Deus lhe abençoe. Rei dos reis, te exaltamos, Rei dos reis, te